Olá! Hoje vamos mergulhar numa mudança radical. A forma como se pensa a aprendizagem na era da internet está a ser completamente virada do avesso. Então, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos repensar a aprendizagem digital. Depois, olhamos para o manual tradicional só para percebermos de onde viemos. A seguir, vemos como a web mudou tudo. E a partir daí, exploramos a ideia de aprender em rede e terminamos com uma pergunta. O que é que significa sequer teoria nos dias de hoje? Pronto, vamos a isso, a repensar a aprendizagem digital. E tudo começa aqui, no problema central, uma espécie de insatisfação geral com as teorias mais antigas. Sentia-se que já não chegavam, sabem? E foi isso que deu o pontapé de saída para a procura de novas ideias. E este quadro mostra perfeitamente a diferença. Antes, o desafio era só transmitir informação. O foco estava todo no conteúdo. Agora, falamos de ambientes de aprendizagem, da importância do contexto. O conhecimento já não é visto só como algo na nossa cabeça, mas como algo intuitivo, até físico. É uma mudança de paradigma brutal. Ok, mas para percebermos bem a revolução que está a acontecer, temos de dar um passo atrás. Vamos espreitar o manual de aprendizagem tradicional, as grandes teorias que marcaram o século XX. E essa evolução é bastante linear. Começa no início do século com o behaviorism, depois a meio do século aparece o cognitivismo e, mais para o fim, o construtivismo. Cada uma destas teorias nasce, de certa forma, em resposta à anterior. Então, o behaviorismo. A ideia aqui era muito simples. A aprendizagem é um comportamento que se pode observar. Ponto. Não interessava o que se passava dentro da cabeça, a mente era uma caixa negra. O que importava era o estímulo e a resposta. É a teoria por trás da famosa máquina de ensinar. Mas claro, essa ideia da caixa negra não satisfez toda a gente, e aí entra o cognitivismo. Foi basicamente uma resposta direta ao behaviorism, argumentando que existem 5 processos mentais internos. A mente passou a ser vista quase como um computador, um sistema que processa símbolos e organiza a informação. E depois, o construtivismo, que vira tudo outra vez. Diz que o conhecimento não é algo que se recebe, não é um pacote que nos entregam, é algo que cada um de nós constrói. Pensem em montar um puzzle. É um processo ativo, pessoal e, muitas vezes, social, baseado nas nossas experiências. Reparem, apesar de serem tão diferentes, estas 3 grandes teorias têm uma coisa em comum. Todas elas são centradas no conhecimento. Para todas elas, a aprendizagem é uma função que acontece lá dentro, na cabeça do indivíduo. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Porque a web muda tudo. De repente, aquela ideia de que o conhecimento está só dentro da nossa cabeça começa a fazer cada vez menos sentido. A grande questão passou a ser esta. O que é que acontece quando a aprendizagem sai da sala de aula e passa para o online? Quando deixa de estar fechada num espaço físico? Isto obrigou a toda a gente a olhar para fora, olhar para o contexto, para o ambiente. E daqui nascem conceitos como a cognição situada. A ideia é que o conhecimento não existe no vácuo, está sempre ligado a uma situação. É muito diferente aprender o significado de uma palavra no dicionário ou aprender essa mesma palavra no meio de uma conversa real. O conhecimento está situado, faz parte da ação. E isto leva-nos a outro conceito fundamental, a comunidade prática. Aqui, aprender não é só acumular factos. É tornar-se parte de um grupo, de uma cultura. É um processo social. Começa-se na periferia, a observar, e aos poucos vai-se para o centro. A identidade muda. O saber não está na pessoa, mas nas relações entre as pessoas. Ora bem, com este foco todo no ambiente, no contexto, na comunidade, estava criado o terreno para uma teoria pensada de raiz para a era digital. Vamos então ver como é aprender numa rede. E essa teoria chama-se conectivismo. A tese é, no mínimo, radical. Diz que o conhecimento não está dentro de nós. Está distribuído por uma rede de ligações. Aprender, portanto, é a capacidade de construir e navegar essas redes. Esta citação da Karen Stephenson é brilhante, não é? Eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos. Resume tudo. O conhecimento já não é uma posse individual. É algo que reside na rede de contactos, nas ligações que temos. É uma mudança de perspectiva total. E para que estas redes de conhecimento funcionem bem, precisam de 4 condições. Precisamos de autonomia, de cada um age por si. Precisamos de diversidade de opiniões. Precisamos de abertura para a informação fluir. E, claro, de interatividade. As pessoas têm de comunicar umas com as outras. O conectivismo não está sozinho, faz parte de um movimento maior. Temos os ambientes de aprendizagem pessoais, as práticas educacionais abertas e até a cognição corporizada, que nos lembra que aprendemos com o corpo todo. São tudo peças do mesmo puzzle. E chegamos
à última parte, que é talvez a mais filosófica. Toda esta nova forma de pensar está a mudar não só as teorias sobre a aprendizagem, mas a própria ideia do que é uma teoria. Antigamente, uma teoria científica queria explicar as coisas, procurava a causa e o efeito. Agora, o modelo é mais parecido com o da inteligência artificial. Uma teoria já não serve só para explicar, serve para fazer coisas, descrever, diagnosticar, prever e até gerar novas realidades. E por que esta mudança? Porque estamos a lidar com uma quantidade de dados absolutamente massiva. O método científico clássico de criar hipótese, construir modelo, testar, simplesmente já não funciona para sistemas tão complexos e dinâmicos como a aprendizagem humana. E isto deixa-nos a pensar, se uma teoria sobre a aprendizagem hoje em dia funciona mais como uma inteligência artificial que não se limita a explicar, mas que atua e gera, o que é que significa então compreender alguma coisa? Talvez a própria definição de compreensão tenha de ser repensada. Fica a pergunta no ar.